Então, o que eu falava? Eu falava que a regra geral, no dano material, no Brasil, é que a indenização se mede pela extensão do dano. Felipe, existem exceções? Claro que existem. Aliás, o próprio artigo 944, 944 do Código Civil, ele se apressa em trazer uma. No parágrafo único dele, ele fala: olha, quando houver uma excessiva extensão, assim, uma excessiva desproporção, perdão, melhor dizendo, uma manifesta desproporção entre o dano e o grau de culpa, a juíza ou o juiz fica autorizado a reduzir de modo equitativo a indenização. Felipe, você poderia dar um exemplo? Posso. Digamos que alguém fuma, sai de casa apressado para o trabalho e esquece ali um cigarro no cinzeiro perto da cama. Por uma fatalidade, o cigarro cai no carpete, começa ali um foguinho que se alastra, papapá e tal, vai para a cozinha, o apartamento inteiro, acaba pegando um prédio de 20 andares. Percebe, gente? Um dano imenso. Um dano imenso. Ninguém de classe média consegue pagar isso, não é verdade? E uma culpa relativamente pequena, não é? Pois bem, num caso assim, o juiz, a juíza, fica autorizado pelo Código Civil, pelo parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, a reduzir a indenização dessa pessoa, desse fumante. Percebe? É uma exceção à regra geral, segundo a qual a indenização se mede pela extensão do dano. Por que eu lembrei disso hoje, pessoal? Porque outra exceção possível é o dano moral. É o dano moral. Por quê? Porque no dano moral, por exemplo, a jurisprudência brasileira aceita a função punitiva da indenização. Sim, aceita, embora alguns autores que hoje são minoritários não aceitem, a jurisprudência aceita isso, entendeu? Então nós podemos fugir dessa clássica regra segundo a qual a indenização se mede apenas pela extensão do dano. Eu vou fazer outro direito notícia depois sobre esse caso, mas eu posso adiantar aqui. Um dos casos mais chocantes que eu sempre cito há muitos anos é o do Marcos Mariano da Silva. Você conhece esse caso? Caminhoneiro, pernambucano. Eu vou contar rapidinho o caso aqui. Ele foi preso, gente, em 76, lá quase 50 anos atrás. Foi preso, outra realidade, né, no Brasil. Embora não tenhamos avançado em certas coisas tanto assim. Em outras avançamos. Ele foi preso por um crime que não cometeu. Ele passou 3 anos preso por um crime que não cometeu. 3 anos depois, o verdadeiro assassino foi encontrado. Era a acusação contra ele era assassinato. O verdadeiro assassino foi encontrado. Ele foi posto em liberdade. Olha que loucura. Ele vinha dirigindo o caminhão dele, foi parado numa blitz em Pernambuco. Um policial o reconheceu, achou que ele era foragido e o prendeu de novo. Estamos falando de 50 anos atrás. Pegou um juiz irresponsável, que não analisou o caso como deveria. Pegou um promotor irresponsável, que não analisou o caso como deveria. E o Marcos Mariano foi posto na cadeia de volta. Detalhe, cara pobre, não existia defensoria pública na época. Detalhe, ele ficou mais, sabe quanto tempo preso por engano? Sabe quanto? Pasmem, mais 16 anos preso por engano. Na cadeia contraiu tuberculose. Na cadeia, ainda no início do cumprimento da pena, lá no presídio Aníbal Bruno, em Pernambuco, houve uma tentativa de rebelião, da qual o Freeze, ele não participou, ele ficou na cela. A polícia invadiu um cachorro com bomba de gás, aquela coisa que a gente conhece, né? Jogaram uma das bombas de gás na cela dele. Essa bomba explodiu e os estilhaços atingiram os olhos dele, ele ficou cego.
Tem preço. Tem volta. Quase 20 anos preso por engano. Perdeu contato com a família, com os filhos. Ficou tuberculoso na cadeia, ficou cego. O STJ julgando esse caso, o relator era o ministro Luiz Fux, que hoje é o presidente do Supremo. Ele estava no STJ na época. Falou que esse foi o maior atentado aos direitos humanos que já aconteceu no Brasil. O ministro Teório Zavascki, que também estava no STJ na época, depois sobre o Supremo, lembra? E faleceu naquele terrível desastre de avião. Ele falou, olha, esse homem morreu e assistiu à morte do cárcere, porque isso é pior que a morte. A ministra Denise Arruda, que votou também nesse caso, falou, olha, todo mundo falhou. Todo mundo falhou. Falhou o judiciário, falhou o Ministério Público, do qual faz parte, falhou o executivo, a polícia, todo mundo falhou. Eu falava sempre, ó, eu contava esse caso, esse cara vai morrer e não vai ver a cor desse dinheiro. Um dia eu cheguei para trabalhar na PRE, a Sara, que era minha assessora, imprimiu a notícia da Folha de São Paulo e colocou na minha mesa, porque ela sabia que esse caso eu acompanhava e tal. Olha que loucura, gente. Ah, tá. Antes disso, o STJ deu uma indenização na época, que foi a maior que eu já vi, eram parece que 3 milhões de reais para ele. Só que a Procuradoria do Estado de Pernambuco, a Advocacia Pública, nesse caso, né, interpôs um recurso extraordinário para o Supremo. Depois ia ter o Supremo julgasse com precatório e tal. Eu falei, ele vai morrer e não vai ver esse negócio. Mas resultado. Aí foi lá que a notícia veio para mim. Vê se não parece filme, pessoal. Como certos casos, o primeiro que eu contei, o Direito à Notícia, daquela moça. Enfim, a reportagem da Globo fala, olha, isso parece roteiro de filme, daquele outro caso. E esse parece ainda mais. Ele morreu de um ataque do coração no dia que ele soube que finalmente ia receber o dinheiro. Não é uma loucura, Jorge? Loucura, gente. Olha, Felipe, eu acredito numa... Aqui é um parênteses pessoal, não tem nada a ver com a aula de hoje. Eu acredito numa ordem maior, sabe, numa razão maior para as coisas, porque quem acredita só numa visão materialista das coisas, acho que fica em depressão com um caso desse, né? Fica em depressão. Eu acredito numa bondade maior, numa razão maior, talvez na lei de causa e efeito, mas isso não vem ao caso. Mas olha que coisa horrível esse caso. Olha que coisa horrível. E mostra isso, tá, gente? Que e o direito, claro, tem que olhar só para essa existência, só para as coisas daqui. Então, um caso como esse no direito, obviamente, tem que haver, primeiro, uma prevenção para que não aconteça. Óbvio, falarei sobre isso depois. E depois já aconteceu uma repressão severa, tá? Uma repressão severa. Eu não estou dizendo o contrário em absoluto. Uma repressão severa dos órgãos do Estado que falharam e uma indenização a melhor possível para ele ou para a família. É óbvio, tá? Isso é essencial que haja, tá, gente? Porque esses danos, olha só, vou entrar... Talvez eu não tenha tempo de falar isso agora, porque eu estou cortando em blocos de 15 minutos, depois eu vou juntá-los todos. Mas qual a diferença, segundo a doutrina, do dano material para o moral, a natureza jurídica? Sabe qual é, Jorge? É que no dano material você pode voltar o que havia antes. Digamos, se eu bato no carro do meu amigo Jorge aqui, bato no para-choque dele ali, estraga um pouquinho. Eu posso dar outro para-choque igual. Eu posso dar o dinheiro, ele vai lá e comprar outro, entendeu? Você volta ao status quo ante. O que é status quo ante? Gente, para quem é estudante de direito, não é da área jurídica. É a situação que havia antes do dano. Dano material é possível. Eu quebro essa câmera aqui, eu posso comprar outra. Entendeu? A vítima vai voltar ao que ela tinha antes, uma câmera igualzinha. Nenhum problema. Agora, a morte de um filho tem volta? Com a internet hoje, a honra violada de modo irreversível tem volta? Percebe? O caso da escola base, gente. 94. A imprensa começando a coisa do jornalismo investigativo. Pegou um delegado irresponsável. O STJ reconheceu que ele foi irresponsável, leviano. Um casal Uniceit, uma escolinha lá infantil em São Paulo.
foram massacrados pela imprensa e pela população, quase linchados, como sendo pedófilos, eram inocentes. Eram inocentes. Eu vi um Globo Repórter sobre a mulher, 20 anos depois, a mulher engordou 100 quilos, ficou em depressão, acabou a vida dela, gente. Inclusive, saiu um documentário na Globoplay sobre esse caso um dia desse. Eu não vi ainda, não. Um filme, parece, documentário. O próprio repórter que fez as reportagens se encontrou com as vítimas, ele se arrependeu, sabe? É a reportagem que ele disse que mais se arrepende na vida dele. Percebe? Não tem volta um caso como esse, não. O dano moral, nesse caso, é o de menos. Você, pai e mãe, vai deixar seu filho numa escola sobre a qual pesa essa acusação de pedofilia? Claro que não. Claro que não. Percebe? Mas o pior é a honra aí, gente. Violada, sem volta, entendeu? Temos que ter muito cuidado, gente. Temos que ter muito cuidado em acusar, sabe? Os outros, assim. Temos que ter muito cuidado nessa época. Tem caso mais chocante do que aquela moça que foi linchada por engano, porque o pessoal do bairro dela achou que ela era uma, sei lá, fazia feitiçaria, uma bruxa, e não era ela, gente. Pelo amor de Deus, pessoal. Nem os caras que fizeram isso estão presos, ainda bem, os bandidos. Mas vamos ter cuidado, tá? Em apontar o dedo para o outro, nessa época de rede social, né? Nelson Rodrigues tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala, olha, como é que é, meu Deus? Ele fala assim, eu desconfio muito de quem esbraveja. O sujeito que esbraveja, que aponta o dedo para o outro, está a 1 milímetro do erro e da obtusidade, sabe? Então, esses casos é isso, gente. O caso não tem, não tem preço nem volta. Por isso, eu não completei. Já no dano moral, ao contrário do dano material, que você pode voltar ao status quo ante, o dano moral você não volta. Por isso é que a doutrina fala que a natureza jurídica aqui não é reparatória, é compensatória. Você vai compensar a vítima, ou se ela faleceu, a sua família. Tá? Para fechar esse bloco, o caso do Las Grael, cara, um atleta olímpico da vela brasileira, com várias premiações de Olimpíada, tá treinando no barco dele, no barquinho, né? Vem um maluco bêbado numa lancha e passa por cima. O Las Grael perde uma perna, entendeu? Nesse caso, a indenização também foi alta no Brasil, foram 2 milhões de reais em danos materiais e morais. Percebe a importância disso? Isso tem a ver com algo que, se der tempo, falarei no próximo bloco, mas isso mostra, gente, que no dano moral nós estamos lidando com ofensas a interesses existenciais que não tem preço nem tem volta. Eu fico por aqui nesse bloco e continuo em seguida só para dividir esses bloquinhos em 15 minutos, mas depois eu reunirei todos numa única gravação. Muito obrigado.